Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Só até aqui, irmãos. Nesses últimos dias, eu tenho tido assim uma fome, uma sede tão grande em buscar por Jesus, em conhecê-lo mais profundo, em conhecer as suas obras, em saber o que o Senhor fez, o que o nosso Pai fez nessa terra. Eu tenho buscado em querer ser como o nosso Jesus foi. Que eu acho assim que é um desejo de todo cristão, né? É ser como Jesus foi, é fazer as maravilhas que Ele fez nessa terra, é fazer os seus milagres. E aqui em Romanos capítulo 8, na palavra fala que Deus, o nosso Pai, a vontade do Senhor é que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Ou seja, a vontade de Deus é que você seja parecido com Jesus. Contanto que ele seja o primogênito. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos parecidos com Jesus. Eu tenho buscado muito por isso. Eu tenho ansiado muito por isso. Em querer ser como o nosso Jesus foi, em querer fazer as obras que Ele fez. E assim, eu tenho buscado, tenho estudado, tenho orado. O primeiro passo que nós precisamos para sermos parecidos com Cristo é nós termos intimidade com Ele. Porque não tem como você falar de uma pessoa que você não conhece. Por exemplo, como que eu vou falar aqui do Kio se eu não conheço com ele, se eu não tenho intimidade com ele? Como que eu vou falar dele para as outras pessoas? Como que eu vou falar do amor de Jesus para as outras pessoas se eu não tenho intimidade com ele, se eu não conheço ele, se eu não busco conhecer ele? Uma das primeiras coisas que eu tenho tido ultimamente é intimidade com Jesus. É intimidade com o Espírito Santo. Jesus, ele foi o exemplo de humildade. Jesus, ele foi o exemplo do amor. Hoje em dia, ser humilde é um pouquinho assim, as pessoas não querem muito, alguns não, né, são um pouquinho soberbos, mas nós precisamos, amados, nós precisamos ter a humildade de Cristo. Nós precisamos ter o amor de Jesus, porque Jesus, a todo momento que Ele esteve aqui na terra, Ele provou dessa humildade, Ele provou desse amor para todos nós. Tanto é que Ele, sendo Deus, Ele veio para a terra, veio no útero de uma mulher, Ele veio, ficou num cesto, numa manjedoura, veio de uma família pobre, Ele sendo Deus, para você ver o tanto que Jesus foi humilde. E às vezes nós não queremos ser, nós não queremos ter a humildade que Jesus teve, nós não queremos ser humilde como Jesus foi. As igrejas, elas têm perdido muito foco. Na verdade, a humanidade, né, tem perdido foco. Hoje em dia é muito poucas as pessoas que falam do amor de Jesus. São muito poucas as pessoas que levam o amor de Jesus até as pessoas. Hoje em dia, nas igrejas, as pessoas falam aquilo que a pessoa quer ouvir, aquilo que é bom para ela, aquilo que agrada a ela, mas estão esquecendo dos princípios. As pessoas estão esquecendo que Jesus morreu numa cruz por nós. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. O nosso intuito nessa terra, a nossa vida nessa terra, tem que ser falar do amor dEle. A nossa vida nessa terra tem que ser constantemente vivida para Jesus. Mas nós temos deixado a desejar. As igrejas têm deixado a desejar. Porque, se eu for falar de Jesus, como ser como Jesus,
como ser a imagem, a semelhança de Cristo, não vou agradar as pessoas. As pessoas não vão querer ouvir. Porque hoje tem que falar sobre prosperidade, hoje tem que falar sobre como eu vou ser exaltado, e esquecem de falar do verdadeiro amor de Cristo. Hoje tem tido muita falta nas igrejas, hoje tem tido muita falta nas pessoas de falar do amor de Jesus. Hoje nós vemos tantas pessoas lá fora que são necessitadas de uma palavra de amor, de uma palavra de esperança. Pessoas que estão passando por problemas dentro de casa, com a família, e às vezes nós esquecemos de falar do amor de Jesus para essas pessoas. Nós esquecemos de levar a paz e a esperança a essas famílias que estão necessitadas. Viver para Jesus, ser como o nosso Cristo foi, requer uma renúncia. É uma renúncia. Porque o nosso Pai, o nosso Cristo, Ele veio contra todas as regras desse mundo. Ele veio contra a religião, Ele veio contra tudo aquilo que condiz no mundo. E assim, para nós sermos como Cristo, isso requer uma renúncia para a nossa vida. Porque para você ser como Jesus, você tem que ter uma entrega total a Ele. Você tem que se entregar totalmente ao amor dEle. Você tem que viver os seus dias como se você não estivesse vivendo, pensando aqui nessa terra, como se você estivesse pensando no alto, pensando no seu destino, que é o céu. Aí, às vezes, nós não queremos, né? Na verdade, nós até cantamos, né? Eu quero conhecer Jesus, eu quero ser igual a Jesus, mas será que nós estamos parecidos com Jesus? Será que o que nós estamos fazendo para sermos parecidos com o nosso Cristo? O que a gente tem buscado para sermos igual ao nosso Cristo? Será que você tem pelo menos tirado um tempinho do seu dia para se prostrar no seu quarto, ficar lá no secreto com Ele? Será que você tem tirado pelo menos um momentinho do seu dia para estar meditando na palavra de Deus? Será que você tem tirado um pouquinho do seu tempo para ir lá se preocupar com aquela pessoa que está enferma, que está em depressão, que está precisando de uma oração, que está passando por um momento difícil? Será, irmãos, que nós temos sido a imagem e semelhança de Cristo nessa terra? Isso tem queimado dentro de mim porque começa por mim mesmo. Vocês acham que está chicote aí, mas está aqui também. Porque antes de tudo, nós como pastores, nós temos que ser exemplo para vocês. E às vezes eu sou meio quietinha aqui, às vezes eu não sou de falar muito, mas só Deus e eu sabem o que eu passo no secreto com meu Pai. Só o Senhor sabe. Eu tenho ansiado por isso, amados. Eu tenho ansiado pelo meu Jesus. Eu tenho ansiado em ser parecido com Ele. Requer renúncia, como eu falei. É difícil, é sacrifício, mas nós temos que ansiar por isso. Nós temos que buscar por isso. Porque a sua salvação, você já tem ela, você já tem ela pela graça. Quando Jesus, Ele se entregou naquela cruz por nós, então você que é cristão, você que já aceitou Jesus, você tem a salvação. Só que a salvação, ela vai além disso. Então, amados, nós temos que buscar esse anseio em ser como Jesus foi, em fazer obras maiores, porque Ele deixou isso para nós. Quando Jesus ele foi para o Pai, Ele deixou isso para nós. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos esse legado em cumprir o que Jesus deixou para nós fazer nessa terra. Mas será que nós temos feito isso? Será que nós temos cumprido o ide do Senhor para nós? Será que nós temos feito alguma coisa para Jesus? E amados, viver para Jesus, viver uma vida constante para Cristo, requer morte.
E às vezes falar em morte, a pessoa já fica, nossa, morrer não, eu não estou na minha hora ainda não. Eu nem cumpri meu propósito ainda nessa terra, eu nem cumpri meu chamado, vem falar de morte para mim. Mas é. Olha sua Bíblia aí, em 2 Coríntios, capítulo 4. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o quê? De Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, irmãos, nós temos que morrer sim. A própria palavra fala aqui, vamos continuar aqui no 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opere o quê? Mas em vós a vida. Tá vendo, amados? Você que quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, você tem que morrer para que outras vidas possam viver. Porque quanto mais, aqui na verdade essa palavra morrer, Paulo está falando de um morrer espiritualmente. Por exemplo, você vai morrer para suas vontades, você vai morrer para tudo aquilo que te afasta de Deus. Mas conforme você vai morrendo ali, outras vidas são geradas através da sua vida. Quando a palavra fala que morrer, não é que você vai morrer, você vai para um caixão, você vai morrer, não. Você vai morrer para a sua carne. Porque quando a sua carne morre, o seu espírito é vivificado. Aí aqui no 13, continuando. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aí aqui no 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. É aquilo que eu estava falando, né? Quando você morre para você, para suas vontades, quando você morre para a sua carne, o seu espírito, contudo, ele se renova dia após dia. O morrer não é algo ruim. É bom. É bom porque quando você está morrendo para você mesmo, você está vivendo para Jesus. Você está vivendo para Deus. Então, você já não faz as coisas que você, que a sua alma te guia a fazer. Você vai fazer as coisas que o Pai te inclina a fazer. E aqui onde eu parei? No 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando, amados, esse aqui é um versículo que, para mim, eu sigo ele para a minha vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Esse é um versículo assim que eu carrego ele para a minha vida. Por quê? Porque Paulo fala que nós não devemos atentar para o visível, atentar para aquilo que está ao nosso redor, atentar para aquilo que está à nossa volta. Porque todas essas coisas, elas são passageiras, elas são temporais. Mas as coisas que nós não vemos nos nossos olhos, elas são eternas. Aqui no capítulo 18, ele fala para a gente não se atentar para essas coisas. Não atentar para aquilo que nós vemos. Nós temos que pensar nas coisas do alto. Nós temos que pensar nas coisas do céu. Porque se nós atentarmos para as coisas visíveis, nós nunca vamos conseguir
nos manter focado ali no que o Pai quer que nós fazemos, no que Jesus quer que nós fazemos. Se você atentar para as coisas dessa terra, porque, amados, é difícil mesmo. Nós temos luta, nós temos provações, nós temos tantas coisas nessa terra para fazer, nós temos serviço, temos tantas coisas que nos roubam de Jesus. E aqui Paulo ele fala para a gente não atentar para essas coisas, porque se você for olhar para essas coisas, você não vai conseguir seguir o seu plano de ser a imagem e semelhança de Cristo. Se você atentar para isso aqui, que é visível, você não vai conseguir firmar os seus olhos nas coisas que são eternas. Também Paulo, ele fala, né, que ele já está crucificado com Cristo, que já não ele vive, mas Cristo vive nele. Então, amados, nós temos que buscar isso para a nossa vida. Nós temos que buscar isso para nós. Deixar que Cristo viva em nós. Deixar que Jesus viva em nós. Porque quando nós deixamos a nossa vida seguir por Jesus, as coisas fluem, tudo para nós vai fluir, tudo vai contribuir para o bem. Quando você deixa Jesus guiar a sua vida, quando você deixa Jesus guiar os seus passos, todos que estão à sua volta, eles vão ser abençoados. Porque já não é você mais quem vive, mas Jesus que vive em você. Então você vai poder falar do amor de Deus para as pessoas, você vai poder levar cura a essas pessoas, você vai poder levar o amor de Jesus a essas pessoas. E é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite, que vocês possam buscar em querer ser como Jesus Cristo foi, que vocês venham ansiar mesmo no seu coração, porque eu estou buscando isso para a minha vida. Eu estou buscando isso para mim. Quando meu esposo ele foi chamado para o ministério pastoral, automaticamente, né, ele pastor, eu pastora. E assim, eu não queria de jeito nenhum. Eu não aceitava para minha vida. Eu falava, Senhor, não consigo, eu não sou isso, Senhor. Eu não quero isso para minha vida, não. Eu já sei como que é um pastor, eu sei o fardo que é. Eu sei o que é carregar uma igreja nas costas. E eu falava para o Senhor, eu falava que eu não queria. E assim, há um tempo atrás, eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu tive algo assim que me tocou profundamente. E eu tomei uma decisão. Eu falei, se for para mim ser o que o Senhor quer que eu seja, que pastor é só um cargo, é só um título, não quer dizer nada. Você pode ser pastor e você pode ficar 20 anos dentro da igreja sem fazer nada. Então isso aí não quer dizer nada. Título pastoral não quer dizer nada. O que eu decidi para a minha vida é o que eu queria ser, o que eu ia ser na minha vida. Eu ia ficar sendo uma mulher de pastor, simplesmente, sentada numa cadeira pro resto da minha vida, e tomar essa decisão. Eu falei, Senhor, se for isso que o Senhor quer para mim mesmo, eu vou buscar. Eu vou me doar por inteiro. Eu vou me esforçar para fazer aquilo que o Senhor quer para mim. Porque eu não vou simplesmente ser mais uma esposa de pastor, só mais um cargo, só mais um título. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi para isso que o Senhor nos escolheu. Às vezes você que está aí sentado, me olhando, você pensa, eu não sou pastor, eu não sou cantor, eu não sou nada, mas você é muito mais do que isso. Você pode fazer muito mais do que isso, porque não é um cargo que te define, não é um título que te define. O que te define é aquilo que você tem dentro de você, é aquilo que você busca com o seu Pai. Eu vou cumprir o seu vídeo na minha vida, eu vou cumprir o seu propósito. Esses tempos atrás eu até postei isso, eu falei, a maior obra
que você faz não é aquela aqui que as pessoas estão vendo. Não é essa aqui. A maior obra que você faz é aquela que você faz lá fora. Aquela que ninguém está vendo. Aquela obra que você faz, que o Espírito Santo te guia a fazer. Não aquela que você está fazendo ali para as pessoas verem que você está fazendo. E aí eu falei, eu vou me entregar ao Senhor. Eu vou buscar em conhecer o meu Jesus. Porque é igual quando eu falei no começo, né? Não tem como você falar de uma pessoa que você não conhece. Não tem como você falar de algo que você não tem intimidade com ele. Então eu fui buscar. Eu fui buscar conhecimento, fui buscar intimidade com ele. E esses dias eu estava orando e eu falei para Deus, eu falei, Jesus, mas o que eu vou falar de você para as pessoas? O que eu vou falar? E assim, algo tocou no meu coração para falar da simplicidade. Porque Jesus amado, ele foi tão simples. Às vezes nós queremos falar tantas coisas bonitas, tantas coisas da letra, da teologia. Mas Jesus, ele quer a simplicidade. Ele quer a humildade, ele quer o amor. E isso tocou profundamente no meu coração. Fala do meu amor. Fala da minha simplicidade. Fala da minha humildade. Porque foi para isso que eu vim. Eu vim para os humildes. Eu vim para os mansos. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa viver essa palavra de fato. Quando você estiver no seu quarto, com seu pai, busca em conhecê-lo mais. Fala, Jesus, eu quero ser a sua imagem e semelhança nessa terra. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero fazer as obras que o Senhor fez. Porque às vezes nós achamos que só o pastor que vai fazer a obra, é só o líder que vai fazer a obra, é só o ministro que vai fazer a obra, e não é, porque Jesus falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Será que você não é capaz nem de pregar o evangelho de Jesus? Não é possível. Então, amados, não pensa fica com esse pensamento mesquinho não, que só o pastor que faz, que só o líder faz, só o ministro de louvor faz. Não, você pode fazer. Você também pode falar do amor de Jesus para as pessoas. Você pode levar vidas às pessoas. Talvez tem pessoas lá fora que estão esperando só um abraço seu. Talvez tem pessoas lá fora que estão esperando apenas uma oração de cura sua. Porque tem pessoas que ela tem um chamado muito forte para a cura, para a libertação. E às vezes ela fica bitolada numa cadeira, ali só se enchendo de palavras, se enchendo de tudo, e achando que a responsabilidade tem que estar só no pastor, a responsabilidade tem que estar só no líder. E não, você também pode fazer, você também pode pregar. Talvez você não vai pregar aqui em cima, com o microfone na mão, mas você vai ganhar multidões lá fora. Talvez você não vai estar aqui em cima cantando, louvando ou dançando, mas talvez você vai estar lá no hospital, colocando a mão sobre o enfermo e ele levantando, e ele sendo curado. E é isso que Jesus quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que se manifesta os filhos de Deus. Está na hora da nossa geração se levantar, se dispor a cumprir o ID do Senhor Jesus nessa terra. Está na hora dos filhos se levantar e erguer a voz e clamar. Essa semana, eu acho. Eu vi um vídeo no Face que eu fiquei impactada. Falei, meu Deus, é isso. É isso. Eu até compartilhei, depois se você quiser olhar lá no meu Face, de um americano. Esse americano, ele sai nas ruas da cidade e do nada, ele vê uma pessoa ali que está enferma, ele já vai, coloca a mão e ora para a pessoa, no mesmo momento a pessoa é curada. Ele vê uma pessoa ali com depressão, ele ora por ela, ela é curada. Do nada, irmãos, ele sai da casa dele e vai para as ruas. Eu falei, meu Deus, é isso. É isso que nós precisamos. É isso que o Senhor quer.
que os filhos se manifestem lá fora. Porque dentro da igreja aqui já está cheio. Dentro da igreja está cheio. Porque os necessitados, eles estão lá fora. E assim, eu fiquei impactada com aquele vídeo. Falei, meu Deus do céu, como que nós somos mole, como nós somos fracos. Como nós... começa por mim mesmo, né? Porque nós não fazemos nada para Jesus. Nós simplesmente viemos aqui à igreja, num culto de quarta, num culto de domingo, e voltamos para nossas casas. E enquanto tem pessoas lá fora necessitadas, enquanto lá fora tem pessoas precisando, e nós aqui só parados. Falei, meu Deus, como que o mundo precisa de mais pessoas assim? Como o mundo precisa de mais pessoas com coragem, igual esse homem, que se dispôs a ir, a estar nas ruas, sem se preocupar, ele não está nem aí. Ele chega nas ruas, no centro, na praça, e se tiver algum enfermo ali, ele já ora para a pessoa na hora. E aí já começa a juntar aquele monte de pessoas em volta, e pessoas para orar, e só vai vindo mais pessoas e mais pessoas. Porque é assim, amados, quando você se dispõe a fazer as coisas para Deus, as coisas fluem naturalmente, sem preceito, sem preconceito humano. Porque este homem, se você ver lá no vídeo, você vai ver que ele é todo de dread, cabelão, tatuado. Se for olhar pelo lado da religião, né, as pessoas já criticariam ele ali na hora, né? Ah, esse cara aí vai orar para alguém? Quem que esse cara pensa que é para vir orar? Mas Jesus, a simplicidade de Jesus é isso. Quando você se dispõe a fazer as coisas para Ele, o preconceito sai, tudo flui ali naturalmente. Tudo flui. E estamos no horário já. Que você possa guardar essa palavra no seu coração e viver ela todos os dias. Busquem conhecer o seu Jesus. Busquem ser igual a Ele. Busquem intimidade com Ele. Porque quanto mais você se relacionar com Jesus, mais Ele vai começar a te usar. Às vezes você acha que Deus não vai te usar, que Deus não te usa, mas para Ele te usar, você precisa se entregar. É igual o pastor Rafael falou aqui sábado. Você precisa mergulhar. Você precisa ir no mais profundo. Porque como é que Deus vai te usar se você não tiver intimidade com Ele? Então busque essa intimidade por Jesus. Busque essa intimidade por Ele. Busquem conhecer o seu Senhor. Busquem querer ser igual o seu Jesus foi. Busquem querer fazer as obras que Ele fez. Esse é o anseio de Deus. Esse é o anseio de Deus. Que os filhos sejam parecidos com o primogênito. E eu estou buscando isso para a minha vida, amados. Eu estou buscando isso para mim. E eu espero que você também se disponha a querer ser igual ao seu Jesus. Amém? Você coloca sobre os seus pés, fecha os seus olhos. Eu quero amar a Ti. Eu quero conhecer o fogo que me guia a Você. Eu quero amar a Ti. Eu quero andar contigo. Eu quero conhecer o fogo que me guia a Você. Eu quero amar a Ti. Eu quero caminhar contigo. Eu quero conhecer o fogo que me guia a Você. Me guia a Você.